Bom, pessoal, esse primeiro vídeo eu vou ter que demonstrar para vocês porque, tá? A gente deve observar algumas coisas antes de fazer a instalação e fazer essa quina aqui em 45, tá? Ângulo de 45. Bom, uma delas é o nível, tá? O nível daqui, tá? E o nível desse lado de cá. Esses dois níveis ele tem que estar batendo, alinhado um com o outro. Vamos supor que você errou ali 3 milímetros ali e aqui está nivelado o restante todo. Se você tentar alinhar um friso com aquele friso ali, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer esse 45. Vou explicar aqui de uma forma bem simples para vocês entenderem. Vamos supor que você vai pegar, tá? E alinhar com a parte de lá que está mais baixa. Então você vai fazer assim. Na hora que você fazer isso aqui, o que vai acontecer? Aqui vai sair fora do prumo. Então você não vai conseguir fazer esse corte aqui de maneira fácil, tá? Então esse banheiro aqui, ó, ele tá com esse revestimento e esse aqui tá com nível diferente. Porque foi o outro pedreiro, tá, que iniciou aqui. Aí quando chegou aqui, ele não conseguiu fazer esse corte por esse motivo, por causa do nível, tá? Na hora que ele veio e alinhou esse friso de lá com o friso de lá e chegou aqui na quina, o que aconteceu? Esse aqui começou a sair fora do prumo e esse aqui também. Então na hora de encaixar as peças, não deu certo. Você até consegue, mas você tem que cortar e ajustando, e lixando, ajustando até você conseguir fazer com que tudo fique bem aprumadinho. Então é difícil. Então se você iniciar os seus revestimentos, tá? Inicie com o nível correto, tá? O mesmo nível em tudo, tá? Procure não deixar que ele desça nem 1 milímetro, porque 1 milímetro que ele sair, você não vai conseguir encaixar as quinas, tanto para a porta quanto para a janela ou algum canto de shaft, alguma coisa no banheiro, tá? Tipo esse aí que tá passando o vídeo do lado aí, tá? Se você deixar sair fora do prumo, igual como eu falei, você vai conseguir, tá? Fazer, mas o tempo que você vai gastar, que isso aqui já é demorado para fazer, tá? Vai ser muito grande. Você vai ver no decorrer dos outros vídeos que isso aqui gasta muito tempo para fazer. Então o tempo que você gasta para fazer uma quina dessa aqui, tá? Você faz essa parede e aquela de revestimento, para vocês entenderem com a dificuldade que é. Outra coisa seria o alinhamento aqui da parede, tá? Se esse alinhamento aqui ele não tiver um alinhamento de lado, se você colocar uma régua aqui e ela estiver desencontrando ou abrindo assim, o que vai acontecer? Quando você chegar aqui na parte de cima, ele vai estar para dentro ou sair para fora essa quina. Na hora que você for encaixar o acabamento aqui, ó, você não vai conseguir encaixar ele. Então vai ficar um acabamento muito feio, então você não vai conseguir fazer esse acabamento aqui. Então você tem que observar esse alinhamento, ele tem que estar retinho, tanto um lado quanto o outro também. E aqui, ó, você tem que seguir o esquadro, né? Se você não colocar o esquadro aqui, ó, vai dar errado aí com certeza. Outra coisa é esse nível do lado de cada parede, que aqui ela vira, tá? O revestimento. Esse nível de cá e esse de cá tem que ser o mesmo, tá? Porque senão dá problema. Você não vai conseguir encaixar. Uma peça vai ficar assim, outra assim, até você sair lá em cima. Então, tipo isso aqui assim, ó. Essa vai entrar, a outra vai sair. Essa vem, a outra volta. Você não vai conseguir encaixar. Então, aqui tem que estar no prumo, aqui tem que estar no prumo, aqui tem que estar no prumo, aqui tem que estar no nível e nível, tá? Se caso você for fazer, tá? Um vão de porta como esse aqui, tá? E já tiver pronta a alvenaria, o que você tem que fazer? Você tem que ver a espessura do porcelanato, tá? Olhar dos dois lados, tá? Conferir, ver se não vai ficar menor o vão da porta, tá? Aqui vamos pôr aqui a porta 60 centímetros. 60 centímetros. Então você vê que tiver com a alvenaria com vão de 60, é melhor você quebrar um pouco nela, tá? Para você
fazer essa volta aqui, porque quando você faz isso, o porcelanato é 1,5, você perde 3 centímetros na porta, em vez dela ficar com 60, ela está com 57. Então você tem que conferir. Na nossa aqui, ó, no caso é 65, então a medida bate certinho, tá vendo? O projeto foi colocado com 65. Então, concluindo, tá, esse passo. O que você tem que fazer? Conferir todo o nível do revestimento que está sendo instalado. Depois você tem que conferir o prumo, tá? Conferir esquadro da porta, conferir o alinhamento, ver se está alinhado, ela não pode entrar e nem sair, que é a parte do vão da janela, tá? E conferir se o nível daqui com o nível de lá vai bater. Então todo o nível do revestimento ele tem que estar bem nivelado e as paredes bem aprumadas para você conseguir fazer esse corte em meia esquadrilha de forma mais rápida. Então você fazendo assim, você não vai ter quase que problema nenhuma na hora da instalação da meia esquadrilha, ok? Bom pessoal, agora a gente vai para a parte da ferramenta, tá? As ferramentas elas são muito importantes para poder a gente estar fazendo esse tipo de trabalho. Só que no caso eu vou passar a forma mais simples, tá? Nossas ferramentas mais sofisticadas para poder estar fazendo esse tipo de trabalho, porque são várias pessoas que vão ver esses vídeos, então eu quero atingir o máximo que eu conseguir. Aí eu vou explicar quais ferramentas que podem ser utilizadas, aí você vai utilizar aquela que você tiver condição, ok? Bom, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar é a serra mármore, tá? A famosa Makita, como o pessoal conhece aí. Essa ferramenta, essa serra mármore, ela tem que estar com o rolamento muito bem. O rolamento tem que estar muito bom, tá? Porque se o rolamento dela estiver ruim, o que vai acontecer? Ela vai vibrar. Aí na hora que você fazer o corte no porcelanato, o que vai acontecer? Ele vai quebrar a quina, tá? Aí você vai, todos que você for tentar fazer vai quebrar. Pelo que vocês estão vendo, tá vendo? É bem fininho que fica a espessura do porcelanato, então ele vai quebrar. Então a serra mármore é essencial que ela esteja com um rolamento bacana. A segunda ferramenta que a gente vai utilizar é a lixadeira, tá? Você pode utilizar uma lixadeira, você pode utilizar uma politriz, sendo que ela tenha regulagem de velocidade. Por quê? Porque quando você coloca o disco diamantado, tá, na lixadeira, ela gira muito rápido, aí ela vibra muito, então ela vai quebrar a quina, vai queimar o disco, porque ela vai girar muito rápido. Então você tem que colocar um redutor de velocidade na sua lixadeira, se você já tiver. Você pode comprar um dyno, essa foto está do lado aí, é um dyno, você coloca e reduz a velocidade. Ou você compra uma lixadeira ou uma politriz que tenha redutor de velocidade aí, para poder você estar fazendo esse tipo de serviço. Uma das ferramentas que a gente vai utilizar na serra mármore, tá? O disco que a gente utiliza, tá? Tem que ser o disco extra fino, tá? Tem várias marcas no mercado aí, todos eles dá para fazer o corte em 45, mas ele tem que estar escrito extra fino. Você vai ver que a espessura dele, no diamantado dele, é bem fininho. Então, ele sendo extra fino, ele vai dar um corte melhor, tá? Ele vai craquelar menos, tá? Então o corte vai ser melhor, tá? A gente vai precisar também para outra ferramenta é a lixa adiamantada, tá? A lixa adiamantada, ela é para colocar na lixadeira, tá? Você tem que comprar essa lixa, um copo, tá, de velcro, onde você vai fixar essa lixa, igual que vocês estão vendo aí, tá? E colocar na lixadeira. Você tem que adquirir essa lixa e esse copo de velcro para você estar utilizando. A lixa ela tem vários grãos, tá? No caso nosso, a gente só utiliza o grão 50, que é só para poder dar uma desbastada mesmo ali, tá? Para a quina ficar com um acabamento melhor. Mas se você for fazer uma pia de porcelanato ou uma mesa, tá, de centro, tipo essa que a gente está fazendo aí, você pode estar adquirindo uma lixa mais fina, tá, para você estar fazendo esse tipo de acabamento, porque você pode passar na quina certinho ali para poder dar o acabamento, tá? A gente vai precisar também de espátula, tá, para poder estar passando a massa. A gente vai precisar de nivelador ou espaçador de porcelanato, isso vai depender do que você gosta de utilizar, tá? A gente prefere estar utilizando nivelador,
por causa igual vocês estão vendo aí, tá? A gente trava a peça com o nivelador e depois passa a fita só em alguns lugares. E uma das coisas que a gente vai precisar é essa fita. Normalmente a gente está utilizando a fita Silver Tape, que é essa fita cinza, tá? Ela é bem resistente, ela aguenta bastante. Então, onde que ela cola, ela fixa bem. Mas você pode estar utilizando uma fita crepe normal, tá? Para poder estar fazendo esse tipo de trabalho. Igual vocês estão vendo aí, então a gente utiliza a fita para poder fazer esse trabalho aí, tá? E o básico, tá? Que todo mundo vai utilizar, a colher, uma desempenadeira dentada para poder estar instalando o revestimento. Nesse curso não tem foco em ensinar a instalar o revestimento, mas sim fazer essa meia esquadrilha, ok? Nesse próximo passo, pessoal, a gente vai estar aprendendo a fazer o corte em meia esquadrilha. Esse corte, tá? Ele tem que ter uma precisão muito boa na mão. Então, se você não conseguir fazer de primeira, não tem problema, tá? Isso é só com treinamento mesmo, tá? Não tem problema se você errar várias vezes, não. Aí o que você faz? Se você está iniciando agora, pega um porcelanato e vai fazendo ali os testes ali no porcelanato até você conseguir acertar, tá? Mas eu vou passar para vocês as dicas certinhas, tá? De como você vai cortar para que você já venha e faça um corte já legal, bacana, sem ter muita dificuldade aí, ok? A gente costuma fazer o corte em 45 do lado do acabamento, tá? Que é o lado que vem de fábrica. Quando você faz o corte, que ele tem que sair para o outro lado, como vocês estão vendo, tipo uma quina de porta dessa, então um lado tem como você utilizar o acabamento, do outro lado já não tem jeito. Quando o lado que não dá o acabamento, antes de você iniciar o corte, tá? O que você tem que fazer? Você vai pegar a lixa, tá? A lixa diamantada com a lixadeira com a velocidade reduzida. Você vai ver o lado que a lixadeira está girando, o porcelanato está aqui. Se ela está girando para cá, então você vai inclinar ela aqui e vai passar como vocês estão vendo aí, ó. Vamos passar para poder quebrar aquela quina de corte que fica. Quando você faz isso, lixa ela num ângulo de 45, só passa a lixadeira mesmo, o que você vai fazer? Você vai blindar aquela quina para que ela não quebre, para depois você estar iniciando o corte. Então o corte você pode fazer tanto do lado do acabamento, tanto do lado com o corte normal. Mas esse corte, tá? Para que ele fique bacana, tá? Não dá para utilizar qualquer riscadeira, cortar na maquita. Se você for cortar na maquita, você está vendo esse vídeo aí, é um profissional que tem um aperfeiçoamento de cortar bem certinho, tranquilo. Mas se não for, tenta cortar na riscadeira, consegue uma riscadeira um pouco melhor para poder fazer o corte. A nossa aqui é da Cortag Master, tá? Mas às vezes você não tem condições de criar, você pode estar utilizando outra, tá? Mas tenta fazer com que o seu corte fique o mais reto possível, tá? Se ele fazer barriga ou entortar um pouquinho, vai dar um pouquinho de dificuldade na hora de você encaixar as quinas, tá? Fazendo esse corte, aí você pode vir e fazer o corte com a maquita, tá? Esse corte, tá, com a maquita, o que você tem que fazer? Você coloca a maquita, mantém um ângulo, tá? Um ângulo de 45 graus ou mais, tá? Sempre joga para mais, tipo como se fosse uns 50 graus. Então deixa ela mais chanfrada possível. Então você vem e mantém esse ângulo, trazendo a maquita no mesmo ângulo, tá? Não tem de ficar cortando, ficar fazendo aqueles dentezinhos, não, tá? Vem trazendo ela no ângulo certinho, tá? Com água, a gente utiliza bastante água, porque como o disco é um disco extra fino, o que acontece? Se ele esquentar, ele vai trincar e você vai perder e vai esquentar o porcelanato. Ele esquentando o porcelanato ele estoura, tá? Ele quebra a quina. Então você vai vir com ele refrigerado, tá? Cortando, mantendo a maquita no mesmo ângulo. Você fazendo isso, quando você cortando essa pedra com o mesmo ângulo, você vai ter menos dificuldade na hora de lixar, você vai utilizar menos a lixa. Então se você manter esse ângulo e trazendo a maquita nesse ângulo que você vem mantendo e trazendo até o final, tá? Não tem problema você tirar a maquita e colocar de novo, não, tá? Você manter esse ângulo. Você mantendo esse ângulo, repare bem que o corte ele fica totalmente reto, tá?
às vezes você vai ter uma dificuldade de vir e cortar e não manter essa espessura que fica, que a gente deixa de 2 a 3 milímetros antes de chegar no acetinado, no porcelanato, tá? Então, fiz o corte aqui, ó. Procura manter sempre reto. Aqui não tem problema ele virar pra cá. Não tem problema virar pra cá, ele ficar assim, ele não pode ficar muito. Fica no ângulo de mais ou menos 45, tá? Manter sempre esse cortezinho aqui, ó. A mesma espessura, que fica mais fácil de você fazer o lixamento depois. Caso você tenha dificuldade, o que você faz? Você pega uma peça antes de cortar, coloca a ponta do lápis assim, ó. Colocar a ponta do lápis assim e risca, tá vendo? Aí você segue o risco do lápis. Aí você corta do risco assim pra baixo, ó. Que aí você não tem nenhum problema, tá? Aí procura manter sempre o alinhamento certinho, porque eu vou mostrar pra vocês. Não tenta tirar muito na quina aqui não, que ela vai estourar, tá? Aí por isso que a gente usa a outra lixa para poder fazer esse acabamento aqui, que ela vai tirar com mais tranquilidade e não vai deixar quebrar aqui. Aí depois, se você tiver craque, você vai pegar e vai vir cortando aqui e você vai ver que vai sair lá no final parecendo que seguiu uma linha reta, tá? Isso com o tempo você vai conseguindo fazer esse tipo de corte. Uma outra dica na hora de cortar: se você deixar encostar essa peça redonda aqui da máquina aqui, ó, ela vai queimar essa beirada, tá? Ela vai queimar isso aqui e vai ficar uma mancha preta. Você não vai conseguir tirar. Então, galera, essa aí é a parte do corte, tá? Da minha esquadrilha feita na serra mármore. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a lixadeira, tá? As dicas que eu vou passar para vocês aí, para vocês terem uma noção de como lixar e não ter nenhum problema, tá ok? Nesse vídeo agora a gente vai aprender como lixar, tá? Com a lixadeira e um disco diamantado para poder fazer esse tipo de lixamento, tá? Eu costumo usar um grão só, que é o grão 50, tá? Essa lixa que eu vou deixar aqui para vocês aqui. A gente só utiliza essa lixa aí pra gente dar o acabamento. Mas você pode estar utilizando esse grão 50 e se você quiser dar um acabamento um pouco mais fino, você pode adquirir um grão 200 por aí para poder você fazer um lixamento mais fino e chegar bem mais próximo aí da quina do porcelanato, tá? Então você pode usar aí 3, 4 lixas aí, mas isso vai depender de você. Aqui a gente utiliza só a 50 mesmo, só para poder desbastar ali e acertar a quina aí que a gente fez. Bom, a lixadeira a gente usa, tá, para fazer o acabamento, tá, da quina em 45 e também para poder retificar o porcelanato, tá? Porque quando a gente pega o porcelanato, quando ele chega pra gente, ele vem com as quinas todas retificadas. Se você precisar fazer um vão de porta, tá? Você tem que cortar um lado para poder fazer o acabamento no meio esquadrilha e o outro vai ficar onde que você cortou com a máquina, ou a serra mármore ou a riscadeira, né? A gente utiliza essa riscadeira da Cortag, ela corta super bem reto. Então esse corte ele tem que ficar bastante certo, tá? Bem certinho mesmo. E quando a gente corta com a riscadeira ou com a serra mármore, ela não fica uma coisa bem certinha, tá? Ela fica com alguns craquelados bem pequenininhos, tá? Que a gente consegue tirar com a lixadeira. E o que a gente faz? A gente pega essa parte que não veio, tá? Que a gente fez o corte e pega essa lixa e faz esse lixamento. Então a gente usa a lixadeira também para fazer esse tipo de lixamento, como se a gente estivesse retificando essa peça para o acabamento ficar bom, tá? Eu vou mostrar para vocês aí, ó, um vídeo que deu fazendo esse tipo de trabalho, retificando a peça para a gente utilizar os dois lados dela, tá? Quando a peça chega pra gente, ela vem com esse lado de fábrica, tá vendo? Então ele fica bem certinho, retificado. O outro lado, quando a gente corta com a riscadeira ou com a serra mármore, fica um pouco craquelado. Esse foi cortado com a riscadeira, tá? Aí o que a gente faz? A gente vai lixar para poder tentar fazer o lado que a gente cortou com a riscadeira ficar retificado. Então a gente vai utilizar a lixadeira, vai passar ela no ângulo de 90 graus, tá? Para poder fazer esse lixamento, tá?
procura manter bem reto o ângulo de 90 graus para você fazer um alinhamento bem perfeito do corte, tá? Se tiver alguma barriguinha, esse você vai conseguir tirar. Depois a gente pega a lixadeira e coloca no ângulo de 45, que é quebrando esse craquelado, tá? A gente vai dar tipo uma retificada na peça. Então o acabamento vai ficar muito melhor. Vou mostrar aqui para vocês verem, tá vendo? Olha como é que ficou, tá vendo? Ficou muito melhor do que estava antes. Então a gente consegue fazer um acabamento muito bom, mesmo do lado de fábrica quanto do outro lado. Então, pessoal, você viu aí que isso é uma das maneiras, tá? Que é para a gente estar fazendo usando essa lixadeira, que é a gente tentar fazer com que o lado que a gente cortou com a serra mármore ou com a riscadeira, ele torne retificado e com acabamento melhor, tá? Algumas riscadeiras não tem um corte tão perfeito como esse aí, tá? Porque a gente utilizou uma riscadeira um pouco melhor. E você consegue também fazer um corte desse tipo, tá? Com a serra mármore, desde que ela seja um disco extra fino, que ele vai quebrar menos e o corte tem que ser refrigerado, tá? Agora vamos para o lixamento, tá? No corte em 45. Com a lixadeira a gente vai manter um ângulo, tá? Que a gente fez com a serra mármore, esse corte, e a gente vai começar a lixar, tá? Nós temos que manter essa lixadeira no mesmo ângulo, tá? Se você colocou ela numa direção, no ângulo que você fez o corte com a serra mármore, você tem que manter esse ângulo, tá? Se você inclinar um pouco, tá? A lixadeira na hora de você tá fazendo esse lixamento, pode acontecer dela fazer uma curva nesse corte que você fez, tá? Eu vou mostrar aqui um desenho aqui no quadro, na prática, para vocês entenderem melhor por que não pode deixar, tá? Arredondar, porque senão você não vai conseguir encaixar a sua peça uma na outra, tá? Bora lá então. Então, galera, na hora de você lixar, se você não manter esse alinhamento reto aqui, ó, tá vendo? Da próxima peça onde que a gente vai fazer o 45, se você começar a lixar e essa lixadeira pegar assim, ó, o que vai acontecer? Vai ficar com essa barriga, tá? Apagar essa pontinha aqui para vocês verem melhor. Tá vendo? Na hora de eu encostar aqui, ó, ela não vai encostar aqui na paquina. Então é sempre bom, tá? Você manter o alinhamento, tá, da lixadeira. Se você manteve um ângulo lixando ela reta, então você lixa ela reta assim, ó, e vai desgastando ela até ela encostar na quina aqui do revestimento, tá? Se você arredondar isso aqui e arredondar isso aqui, aonde que vai encontrar primeiro vai ser essas duas pontas. Então o espaço que vai ter aqui, ó, ele vai triplicar ou até mesmo ficar bem maior do que isso, e você não vai conseguir fechar o seu 45, tá? O seu ângulo de 45. Então, na hora de você lixar, você sempre manter o lixamento reto, tá? Que aí, na hora de você encaixar, ele vai encaixar certinho, beleza? Depois que você fez todo o lixamento da forma como eu expliquei para vocês, mantendo um ângulo certinho para poder o corte ficar bem reto, tá? Aí você confere todas as peças onde você vai encaixar, para você ir fazendo o desbaste. Por que que eu falo isso? Porque alguns porcelanatos, tá? Eles fazem algumas curvas, tá? Meia abaulada, tá? Ou para dentro assim, ó. Alguns vêm com as pontas saindo, tá? E você testando, tá, o revestimento, indo lá e colocando e testando ele, você consegue ver aonde que tá pegando e você vai ali e tira, tá? Esse trabalho de fazer esse lixamento é um trabalho mais demorado, que você vai, com a lixa que você vai conseguir acertar todos os detalhes ali, tá? Então você tem que ir testando, se você quiser um corte bem feito, para quem, ainda mais para quem está começando a fazer esse tipo de serviço, tá? Pega um porcelanato que tem muita curva, tá? Ele já vem todo abaulado, então é difícil de fazer esse corte. Então você tem que ir testando e ver onde está pegando e tirando, tá? Vou mostrar para vocês aí. Eu fiz um teste, tá? Um lado de fábrica e um lado que eu fiz o corte, fiz esse lixamento aí
quebrando aquela quina, tá? Onde que fica o corte da riscadeira e da serra mármore, para vocês verem como é que ficou, tá? Por isso que eu falo para você usar o lado do acabamento, tá vendo? Isso aqui é a parte de fábrica da peça, tá? Ó, como é que é? Então você mantém sempre essa espessura do lixamento, tá? De 2 a 3 milímetros nela toda. Essa aqui que a gente usou lá de fábrica. Essa aqui, ó, é o que a gente fez com o lado do corte. Tá vendo que eu passei a lixadeira aqui, ó, deu uma quebrada, tirou os craquelados que fica. Então ficou parecendo que é de fábrica também. O alinhamento não fica aquela coisa não, mas fica bem certinho também, tá vendo? Olha aí pra vocês verem. Então, na hora de passar a lixadeira, vem com ela assim nesse ângulo, passa até você ver que tirou o craquelado, depois você dá uma desbastada aqui, aí vem lixando e deixando essa quantidade aí, tá vendo? Não pode chegar muito não. Essa ponta aqui é importante você deixar ela tipo como se fosse meio que arredondada. Na hora de você passar a massa, os craquelados aqui, a massa vai agarrar em todos e tampar. Aqui, galera, ó, esse aqui, tá? É com acabamento feito sem a parte de fábrica. Aqui pra vocês verem. Tá vendo como é que fica? Agora o outro com acabamento com a parte de fábrica. Fica um pouquinho melhor, mas perceberam que ficou bem feitinho? Ó, fábrica aqui, fábrica aqui. Olha como é que vai ficar. Na hora de colar ele vai ficar um pouquinho assim. É isso aí. Então, pessoal, encerrando, tá? Essa aulinha de hoje. Só relembrando, tá? Na hora de lixar, tá? Manter sempre o ângulo reto, tá? Para o corte ficar reto. O corte é em 45, tá? Aí você pode, no lado que não é de fábrica, você pode passar a lixadeira, tá? No ângulo de 45, quebrar um pouco do craquelado, tirar um pouquinho da frente e dar uma desbastada para poder acertar. Lembrando que você não pode chegar muito perto do esmalte do porcelanato, tá? Que ele vai estourar ou ele vai queimar e não vai ficar legal. E também na hora de fazer o encontro ali, uma quina muito viva também não vai ficar legal, tá? Porque, como eu expliquei, o porcelanato ele não é totalmente reto, então ele tem algumas ondas, então vai dar um pouquinho de trabalho para você. Prefiro que você deixe ele um pouquinho afastado, cerca de 1 milímetro ou 2 milímetros, tá? Para você fazer esse enchimento de massa e ficar com acabamento bom, tá? Então eu aguardo vocês no próximo vídeo aí, tá? Assista todos para você não perder nenhuma informação, porque ela é muito valiosa. Até lá! Fala aí, galera, agora a gente vai fazer vãos de porta e janela, tá? Tem algumas coisas que eu quero passar para vocês observarem antes de vocês fazerem essa instalação, tá? Que foi coisas que aconteceu comigo e eu percebi isso ao longo do meu trabalho, tá? Os vãos de porta e janela, tá? A gente faz o recorte, às vezes dá na peça inteira, tá? Um recorte como esse aqui do lado aqui. Aí quando você pega e instala esse tipo de porcelanato, faz esse tipo de corte, fazendo L, tá? Se o vão da janela ou da porta não tiver verga e contra verga, vai acontecer do revestimento rachar, assim como rachou na janela que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Olha, vamos supor que você vai revestir essa parede aqui, tá? Tá vendo que deu uma trinca aqui, ó? De verga contra verga. Ali, ó, deu uma trinca pequena também. E ali outra trinca. Aqui dá para vocês verem, tá vendo? Ó, o revestimento ele trincou. Se ao trincamento tivesse igual aquilo que eu mostrei para vocês, ó, ele ia fazer assim em todos os revestimentos. E quando você pega a peça maior aqui, ele vai trincar da mesma forma. Ali não teve problema contra verga e nem ali, tá? Aí a opção é você fazer dessa forma aqui, ó. Tá vendo que trincou, mas não rachou o revestimento. A trinca seguiu o friso do revestimento, tá vendo? Tá saindo em cima. Então a opção seria isso, você pegar aquele alinhamento e alinhar com ali para poder você fazer o corte. Se não tiver jeito, você observar se a verga contra a verga, se já sabe que vai ter problema e trinca em questão de 3, 5 dias, tá? Então, deu para vocês entenderem?
tá? Por isso que na hora que você for instalar, tá, esse revestimento, fazer o corte em L no porcelanato ou qualquer tipo de revestimento, você observar essas situações para que você não venha ter problema. Por isso que eu fiz um conteúdo exclusivo para isso, que vamos de porta e janela, para que você não tenha esse problema, porque às vezes você chega lá, instala o revestimento, tá, e vai embora para casa. Na hora que passa uma semana, tá te ligando falando que trincou, tá? Então essa é uma observação. Agora a gente vai fazer a parte do corte só para vocês verem como é que faz, para vocês terem uma noção, porque é o mesmo procedimento que você fazer o corte na minha esquadrilha, tá? Aí eu só vou mostrar para vocês como é que faz o corte aí. Bora lá? Vamos de porta e janela, galera, é o mesmo procedimento, tá? A gente vai fazer a marcação e fazer o corte, tá? Lembrando que eu sempre faço corte refrigerado e utilizo o disco extra fino, tá? Que eu falei no início do treinamento, tá? Eu sempre utilizo uma esponja umidificada, tá? Encostada no disco pra gente fazer o corte. Assim, evita de ficar aquele monte de água molhando tudo e gasta menos água também. Para fazer esse tipo de corte, você tem que manter sempre a maquita no ângulo de 90 graus bem certinho, tá? E evitar de entortar ela. Então, tenta manter ela no ângulo de 90 graus, tá? E sempre mantendo ela em linha reta. Observe que eu utilizo as duas mãos para poder segurar ela, para poder ficar o máximo reta possível, tá? Fazendo isso, eu vou evitar que dê craquelados, tá? Na hora que o disco está passando ali. Feito o corte, agora a gente vai pegar a lixadeira, tá? E fazer aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês do lixamento, tá? A gente vai pegar a lixadeira, vai passar nas bordas para poder fazer um quebramento das quinas que ficaram com um pouquinho de craquelado por causa do corte do disco. Então a gente vai tirar essa rebarba e acertar algumas arestas que vai ficar, para depois a gente dar continuidade no nosso corte. Agora a gente vai usar o mesmo procedimento que a gente fez com a maquita para poder fazer o corte, tá? Em 45, igual eu mostrei para vocês no início do treinamento, tá? A gente usa o mesmo disco e a mesma coisa, só tem uma dificuldade na hora de fazer esse corte. Se você conseguir achar um disco que caiba na lixadeira, tá? Você consegue fazer esse corte sem precisar ficar fazendo muita manobra com a maquita, porque a lixadeira ela vai conseguir pegar melhor do que a maquita, tá? Agora com a lixadeira a gente vai fazer o mesmo padrão de lixamento que a gente aprendeu no início do treinamento, tá? Utilizando a lixa no mesmo ângulo, sem deixar com que ela fique movimentando, tá? Sempre mantendo o mesmo ângulo para que não arredonde esse corte. É super importante, depois de você ter feito o corte, você conferir, tá? Ver se está batendo alinhamento com a de baixo. Se você não ver que não estiver batendo alinhamento, não instale ela, porque você não vai conseguir colar o 45, tá? E lembrando que o mesmo alinhamento, a mesma altura que você colocar de um lado que esse recorte que você fez, você tem que fazer do outro lado da parede também para poder dar certo. Então, pessoal, só revisando, tá? Vamos de janela e porta, observar se tem as vegas e a contra-vegas estão certas, se não tem nenhum trincado, para que essa trinca não passe para o revestimento, tá? Isso é um ponto que eu achei super importante ter, para você ter uma noção se dá para instalar ou não. Se tiver trincado, tente pelo menos resolver o problema da contra-vega, ou dar um jeito dessa trinca não aumentar mais, para que ela não venha
estragar o trabalho que você fez, tá? Então esse é o vídeo de hoje sobre vãos e portas, tá? Eu achei super importante colocar para vocês. E não perca o próximo, que vai ser de suma importância para o aprendizado aí de vocês aí, beleza? Até a próxima aí. Nessa aula de hoje a gente vai aprender a fazer a manipulação da massa plástica, tá? A gente chegar na cor, que é o revestimento, tá? Igual vocês estão vendo aí no vídeo aí, tá? Para ficar bem parecido, que esse é praticamente o segredo do 45. 45, se você deixar a cerâmica vier com um pouquinho de defeito, você consegue até consertar ele nessa massa plástica, mas desde que você consiga alcançar, chegar na tonalidade correta, que é o revestimento. Então vou passar uma série de dicas para vocês, tá? E vou falar um pouquinho, tá? A gente vai aprender um pouquinho sobre cores, para poder a gente entender como fazer essa manipulação e como que a gente consegue manipular essa massa para que ela chegue na cor bem próxima do revestimento, beleza? Bora lá então. Então pessoal, a gente tem que entender sobre cores, tá? Eu peguei um quadro para vocês que tem as cores, onde tem as cores primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias você não consegue fazer nenhuma mistura que você acha essas cores, que é o azul, o vermelho magenta e o amarelo. Já se você misturar essas cores, você consegue achar o vermelho normal, o verde e o azul. E se você misturar as cores secundárias, você consegue fazer as terciárias, tá? Isso é para você entender um pouco melhor sobre cores. E no meio desses círculos, você consegue ver as cores que a gente consegue achar misturando todas essas cores, tanto as primárias quanto as secundárias e as terciárias. Agora a gente vai fazer um teste, tá? No revestimento, para a gente conseguir misturar essas cores e achar. A gente vai fazer um só e depois você vai testando aí para você criar prática, ok? Para isso eu peguei um panfleto da Souvenir como referência, só para me olhar as cores. Eu vi que o revestimento, tá? Ele tem um tom de marfim e tem alguns pontos rosas. E para a gente achar essa cor de rosa, a gente tem que fazer uma mistura do vermelho com branco para a gente clarear essa cor, e o marfim é o marrom com branco para a gente deixar ele mais claro e mais próximo do marfim. Então a gente vai pegar a massa plástica, tá? Da cor branca e vai começar a fazer essa mistura. Só que a gente vai fazer aos poucos para que a gente venha chegar na cor e não venha ultrapassar para ficar muito escuro. Então a gente vai misturar bem pouco mesmo o vermelho e o marrom para a gente tentar chegar nessa cor que a gente está pretendendo, que é a cor do revestimento. Você vai ver que é uma mistura de cores que você tem que ter um pouco de noção da mistura, igual eu mostrei para vocês no quadro. Você tendo essa noção de mistura, você vai conseguir fazer todas as cores que você quiser com a massa plástica para poder estar fazendo aí o acabamento do corte em 45 e muitas outras coisas que você vai poder fazer. Tampar algum defeitozinho que deu no revestimento, fazer rejuntamento de porcelanato ou granito com massa plástica, você vai conseguir chegar em todas as cores que você quer, tá? Repare bem que a gente estava fazendo a mistura aqui e a gente já achou o tom de rosa que a gente estava precisando. Agora a gente vai acrescentar um pouquinho de marrom, tá? Para a gente tentar fazer com que essa cor fique puxado por um marfim. Então a gente observa que o revestimento tem essas duas cores, tá? O marfim e tem os tons de rosa. Então agora a gente vai fazer essa mistura para a gente tentar chegar nessas cores. Observe bem que a cor já clareou um pouquinho, tá? Já está puxando bem para o tom do revestimento. E essa cor seria uma cor ideal para a gente deixar, porque a gente tem que deixar um pouco a cor da massa plástica mais escura que o revestimento. Você vai entender mais para frente porque na hora que a gente está misturando, tá, com o catalisador, porque na hora que você mistura ele muda a cor. Você vai ver mais para frente aí, fique ligadinho no vídeo que vocês vão entender. Vou tentar clarear ela para a gente tentar chegar numa cor bem parecida, só para mim mostrar para vocês como é que faz essa mistura, tá? Eu coloquei mais um pouco de branco para a gente tentar chegar na cor. Observe que já está chegando bem próximo à cor do revestimento, né? Se você olhar para o revestimento e não prestar muita atenção, você nem percebe que ele tem um tom de rosa, mas ele tem alguns pigmentos de rosa. Por isso que eu peguei aquele panfleto da Souvenir para a gente colocar próximo para ver os tons que são bem próximos daquele revestimento, que a gente vai tentar chegar nesses tons para a gente chegar na cor.
observe que a cor já está praticamente igual à cor do revestimento. Aí chegou na cor, galera. Agora a gente vai misturar toda a lata, tá? Fazer a mistura na lata inteira para poder a gente fazer a aplicação, tá? E depois eu vou mostrar para vocês o que acontece depois que a gente aplica o catalisador. E essa dica é muito importante. A gente vai colocar um pouquinho de marrom, vai acrescentando as cores aos poucos, tá? Para vocês verem. Eu vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar muito longo, ok? Lembrando que essa mistura que a gente está fazendo, ela tem que ser feita aos poucos, tá? Vai acrescentando aos poucos o vermelho e o marrom para a gente tentar chegar na cor que a gente fez lá no início, tá? Não coloque muito, porque senão você vai perder toda a sua massa e você não vai conseguir fazer uma mistura. Tente fazer aos poucos para você alcançar aquela cor. Uma dica que eu dou para vocês é você misturar uma quantidade, já que você vai conseguir fazer todo o seu serviço ali. Se você estiver fazendo um banheiro, uma cozinha, já mistura uma cor que você vai conseguir fazer todo aquele serviço, porque se você tentar fazer outra cor, você não vai conseguir, tá ok? E misturar sem o catalisador, tá ok? Depois que tiver aplicado, você usa. Chegamos na cor que a gente queria, um tom um pouco acima da cor do revestimento. Eu vou explicar para vocês qual o motivo que você deve deixar ele um pouco mais escuro que o revestimento, tá? Agora a gente vai fazer um teste para vocês verem a diferença que dá. Agora a gente vai colocar catalisador para poder secar a massa e fazer um teste com ela. Porque quando a gente coloca catalisador, a cor da massa muda, tá? Depois que ela seca. A gente vai deixar essa aqui secar e depois a gente vai lixar para você ver o resultado. Bom, coloquei uma do lado da outra para você ver. Depois que secou, a diferença. Depois do catalisador. Agora a gente vai lixar aquela ali para você ver como é que vai ficar. Olha só para você ver. Depois que lixa, fica idêntico ao revestimento. Você nem percebe que é uma massa plástica. Então, o segredo do corte 45 é isso aí, ó, a massa plástica. Nem é tanto o corte que você faz. Beleza? Chegamos ao final dessa aula, que é a manipulação de massa plástica, tá? Para que ela chegue na cor do revestimento, tá? É importante que você assista todos os vídeos, tá? Porque eu passo todo o meu conhecimento em cada vídeo. Se você perder, você vai ficar um pouco perdido na hora de você executar aí. Então vamos embora para a próxima aula e não perca ela, tá ok? Bora lá, galera! Nessa videoaula, galera, a gente vai aprender como fazer a colagem e preparar a massa plástica, tá? A forma de utilizar catalisador. No vídeo anterior vocês viram como é que a gente faz para deixar a massa na cor certa. Nesse a gente vai estar colocando o catalisador, então preste bem atenção que eu vou estar falando sobre essa questão da massa mudar de cor. Bora lá então. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a preparação da massa plástica, tá? Tá vendo que ela tá mais escura que o revestimento, tá? A gente vai aplicar o catalisador agora. O catalisador, ele faz com que a massa seque um pouco mais rápido. Então, se você não colocar catalisador, ela vai demorar a secar e não vai ficar uma consistência boa. Pela essa quantidade de massa, a gente coloca umas 3 gotinhas mais ou menos, até 4, tá? Isso vai depender. Quanto mais você colocar, mais rápido ele vai secar, tá? Aí, ó, a massa é um pouquinho mais escura do que o revestimento, tá? Aí na hora que a massa secar, ela muda de cor, igual eu mostrei para vocês na aula anterior. Tem que mexer ela bem, tá bom? Para poder misturar bem o catalisador. Senão algumas partes vai secar, outras não. Aí vai dar trabalho na hora de você fazer o acabamento, tá?
Então, misture bem. Antes de começar a colar a peça, galera, você tem que conferir ela, tá? Olhar, ver se tá batendo certinho. Se não tiver, você dá uma lixada. E limpar bem, tá? O pó que fica. Você pode usar uma esponja úmida ou até mesmo lavar a peça. Limpar bem onde que a gente vai colocar a argamassa, porque por causa do pó que a gente corta o meia esquadrilha, pode acontecer de atrapalhar a fixação com a argamassa ou a massa plástica. Agora a gente vai fazer a colagem, tá? Vou passar massa na parede e na peça, tá? O tempo que a gente tem até a gente fazer a colagem da massa, tá? Ela chegar ao momento de secagem dela é cerca de 1 minuto, mais ou menos, no máximo, tá? Isso vai depender da quantidade de catalisador que você colocou na massa, mas mais ou menos a gente tenta fazer com uns 30 segundos, 40 segundos, tá? Se preparar. Então, por isso é importante você não fazer uma quantidade grande de massa plástica, tá? Vocês viram que eu fiz uma quantidade pouco para poder estar fazendo a colagem dessas peças aí. Eu sempre uso camada dupla em quase todas as peças que eu coloco. Então, você limpa bem o lugar onde você vai passar, tá? Não tem segredo na hora de passar. Você pode aplicar normal mesmo, na hora que você for encaixar a peça, ela vai espalhar, tá? Só observar para você não colocar muito, porque senão ela vai te atrapalhar você até encaixar a peça uma na outra, tá? Como a nossa parede ela tá bem certinha, tá? Se não tiver, o que você faz? Você confere primeiro, coloca a argamassa, passa nos dois e vê se a pedra não ficou funda, para depois você fazer isso. Eu utilizo uma fita para poder travar, tá? Porque até a massa secar é perigoso ela sair do lugar. Então a gente utiliza uma fita, eu gosto de usar a fita silver tape, mas você pode usar uma fita crepe normal, tá? Para fazer a colagem. Essa fita silver tape ela é muito resistente, então dificilmente vai abrir e ela não fica rasgando, tá? Ela cola melhor. Então eu utilizo 2 fitas, puxo a peça, tá vendo? Encaixo um lado, puxo e depois travo o outro para ela fixar no lugar certo, tá? Nesse caso aí, como a parede está bem certinha, precisa estar conferindo o esquadro, mas se a parede estiver um pouco torta, melhor você conferir o esquadro na hora de você encaixar aí, beleza? Aqui, ó, tem que observar como é que vai ficar. Eu vou limpar aqui. Se você já tiver a manha, você já vem, já preenche aqui, tá? Se não, o que você faz? Você vem com a espátula aqui, ó, tira o excesso para depois você encher. É mais fácil no início, quando você está começando a fazer. Você fazer dessa forma. Tá vendo que aqui, ó, ficou um espaçamento de 1 milímetro lá entre eles? Essa peça aqui, ó, ela não pode estar sobrepondo essa e nem essa sobrepor essa, tá? As duas tem que ficar paralela como se ela fosse encontrar aqui. Que aí na hora que você passa aqui, ó, com a espátula, forma como se fosse uma quina. Depois é só dar acabamento, tá? Aí vocês vão reparar que na hora que secar, a diferença da cor que a massa vai ficar, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aí. Galera, depois que a massa ela tá no ponto de emborrachamento, para você saber é fácil, só você tocar na massa que ela vai aparecer. A gente corta esse excesso de massa que fica, tá? Com a lâmina de estilete. A gente até usa ela fora do estilete para poder fazer a cortagem. Tá vendo como é que eu faço? Eu corto de fora para dentro do revestimento, tanto de um lado do outro, cortando para dentro, de fora para dentro, porque aí não quebra a quina. Então fica uma quina bem certinha. Só que vai ficar alguns buraquinhos, tá? Depois, o que você vai fazer? Você pode fazer mais outra vez uma massa um pouco mais molinha, aplicar por cima disso e fazer a raspagem de novo com a lâmina de estilete,
tá? E depois você faz, se você quiser um acabamento um pouco melhor, você passa a massa de novo, tá? A massa plástica, espera secar, para depois você vir dando acabamento. Aí é uma massa bem fininha, só para poder tampar alguns buraquinhos que precisar. Os itens para vocês fazerem bem certinho, tá? A massa plástica, tá? Você prepara ela com catalisador, um pouquinho mesmo que você coloca, tipo, a cada uma colherzinha mais ou menos de massa plástica, você coloca 3 a 4 gotas, que dá tempo de você passar a argamassa na peça, colar e passar a argamassa para poder fazer a colagem, tá? Esperar a massa plástica ficar emborrachada para poder cortar com estilete, tá? A gente corta com estilete. E depois você vem calafetando os buracos que ficar na massa plástica. Depois cortar com estilete de novo. E no próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente faz o acabamento, tá, dessa massa plástica. Como é que faz esse acabamento na quina para ele ficar fosco, para ele ficar com brilho, tá? Então a gente vai ver isso na próxima aula. E é isso, galera. Então bora para o próximo vídeo para a gente entender melhor como que faz esse acabamento com brilho e acabamento fosco, beleza? Aguardo vocês lá. E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre como dar acabamento, tá, na quina da minha esquadrilha. No vídeo anterior a gente viu que a gente faz a modelagem, tá, da quina com a massa plástica, tá? Só que depois que a gente corta com o estilete ali, ela não fica com acabamento tão legal. Então a gente precisa dar acabamento de acordo com o porcelanato. Se o porcelanato ele for um porcelanato polido com brilho, então a gente vai deixar essa quina com brilho. Se for um porcelanato fosco, a gente vai deixar essa quina com acabamento fosco, tá? Os acabamentos com brilho, ele pode ser feito tanto manualmente como com a politriz, tá? Para poder dar o brilho, tá? Então a gente vai aprender a fazer manualmente. A politriz não tem muito segredo, porque é quase o mesmo procedimento, tá? Depois que a gente a gente corta ali com o estilete, tá? E fica aquela modelagem na massa, o que a gente tem que fazer? Tentar dar uma arredondada um pouco nessa quina. Se a gente deixar ela muito viva, ela vai quebrar com facilidade. Então a gente vai usar uma lixa número 180, tá? Pra gente dar uma desbastada, tá? E deixar essa quina na modelagem que a gente desejar, tá? Muito cuidado na hora de você passar a lixa para você não passar no porcelanato, principalmente nos porcelanatos polidos e com brilho, pode arranhar, ficar aqueles riscos assim, tá? Você não vai ver a olho nu, mas se colocar uma lâmpada, alguma coisa assim, você vai conseguir perceber. Então procure lixar somente a massa, tá? Tentar fazer o manuseio ali somente em cima onde foi aplicado a massa, tá? Então você vai moldar ali com a lixa 180. Depois que você fez essa moldagem com a lixa 180, a gente vai utilizar uma lixa 280, tá? Por quê? Essa lixa 280 a gente vai tirar todos aqueles arranhados que a lixa 180 fez, tá? Então a gente vai deixar a superfície mais lisa. Então a gente vai utilizar uma lixa 280 aí. É importante você utilizar essas 3 lixas, porque se você utilizar uma, por exemplo, a 180, e utilizar uma outra maior, quando você for passar, ela vai lixar somente por cima ali, vai ficar os arranhados. Então a gente vai para a próxima lixa, que é a lixa 280, e vai tirar esses arranhados, a superfície vai ficar mais lisa. Depois que a gente passou essa lixa, tá? A gente vai utilizar a lixa 320, tá? Aí ela vai deixar a superfície mais fina ainda. Então utilizando essa lixa, a gente vai dar um acabamento, lixar bem, tá? Para ficar com a superfície bem lisa. A gente fazendo esse procedimento, agora a gente vai à parte do brilho, tá? Como a gente vai fazer esse brilho aí nessa quina. Após o lixamento com a lixa 320, tá? O que a gente pode fazer para poder dar brilho? Tem 2 formas, tá? Tem 3 formas na verdade. O que a gente vai fazer para dar acabamento nessa quina, tá? Primeiro a gente deixar a superfície mais lisa ainda, então a gente tem que fazer um trabalho para ficar bem lisinho mesmo essa massa. A gente vai utilizar uma lixa 2000, tá? Que ela dá para usar com água. Se tentar utilizar ela seca, ela vai dar um brilho ali, só que é perigoso ficar com um pouquinho mais escuro, tá? Então eu vou utilizar com água. Então com a água você vem fazendo o acabamento com essa lixa 2000 para poder a superfície ficar super lisa, tá? Depois que você fez esse lixamento, você viu que ela ficou bem lisa mesmo, você seca bem, tá? Espera secar um pouquinho ali. Você pode utilizar uma esponja daquela de lavar vasilha, que ela tem a parte que é uma esponja mais macia e uma parte mais áspera na lateral. É isso mesmo que você está vendo, uma esponja para poder dar brilho, tá? Então a gente vai utilizar
parte mais áspera da bucha para a gente dar o brilho, tá? E esse brilho você tem que tentar passar essa esponja somente aonde que está a massa. Então você vai fazer movimentos rápidos e contínuos, tá? Na quina, tá? Que aí você fazendo isso, você vai praticamente dar uma polida nessa massa. Então ela vai ficar toda polida. Na hora que você for fazendo, você vai percebendo que ela já vai começar a dar brilho, tá? Tente não fazer com muita rapidez ou então observar que você pode queimar ali a esponja e ela ficar com algumas manchas. Então procure utilizar uma esponja que tenha uma cor mais neutra ou então uma cor bem próxima ali da massa que você está utilizando, tá? Se ela chegar a queimar, ela não vai ficar com a marca escura ali na sua massa que você está fazendo acabamento, tá? Então você feito isso, então só passou ali, você já vai começar a ver que vai estar brilho. Então você dá brilho até onde que você desejar, que fica da forma que você deseja, tá? Então os porcelanatos polidos e com brilho, é essencial que você dê esse acabamento, tá? Que vai dar uma impressão como se fosse uma pedra inteiriça, porque a gente viu nos próximos vídeos, os vídeos anteriores, que a gente fez uma massa da cor do porcelanato. Então se você conseguir dar um brilho nela, ela vai ficar parecendo que é uma peça só. E a gente pode fazer esse acabamento também com a politriz, tá? A gente pode utilizar a politriz para poder estar fazendo esse tipo de acabamento. A gente usa a politriz e passa a politriz, tá? Da mesma forma, movimentos tranquilos e contínuos para poder dar esse brilho. E você vai ver que ela vai chegar no brilho da mesma forma que você utiliza manualmente, tá? E como eu falei também, com a lixa 2000 você consegue passar ela seca e dar esse brilho. Só observar que em alguns tipos de porcelanato, principalmente os mais claros, que as massas mais claras, ela pode ficar manchada, porque como ela é lixa, você passa ela muito rápido, ela vai queimar, tá? Então você pode utilizar ela seca, que ela vai dar esse brilho. Então procure utilizar ela em porcelanatos que tem as cores mais escuras, tá? Tipo um chumbo para cima, ou um cinza bem escuro para cima. Você vai conseguir fazer com que fique com brilho, com essa lixa mais com a numeração bem maior. Os acabamentos, tá, em porcelanato fosco é o mesmo procedimento. A gente só não vai fazer o procedimento do brilho, tá? Que é o brilho com a manual ou com a politriz. Então você vai passar a lixa 180, a lixa 280, a lixa 320 e pode passar com água a lixa 2000, tá? Lixa bem lá com a água, que ele vai ficar com acabamento fosco. Só observando que esses acabamentos foscos, tá? O que acontece? Ele não fica com a camada ali lisa, super lisa. Então, qualquer produto que cair com cores fortes, tá? Vai infiltrar ali naquela massa, então vai manchar. Então, procure utilizar esse tipo de acabamento fosco em locais que não seja tipo uma pia ou acabamento de um nicho, de um banheiro, por exemplo, mas no quina de porta, quina de janela, são locais que são difíceis de encontrar esses produtos que têm cores fortes. Então você utiliza ali esse acabamento fosco ali, tá? Áreas externas também dá para utilizar, não vai ter muito problema não, porque a maioria das áreas externas a gente usa um porcelanato com a cor mais escura, tá? Então só esse detalhe mesmo que você deve prestar atenção, porque quando não tem brilho, ele vai absorver a maior quantidade de água, e a água não tem o problema é se for um produto que tem água e tem cores fortes, tá ok? A gente fez todo esse procedimento, galera, o que acontece? Pode acontecer, tá, mesmo que você utilizou uma fita para poder vedar onde você colocou a massa, às vezes a massa agarrou um pouquinho ali, você passou o estilete e tirou, passou um pano e tirou. Só que você vai perceber, mesmo quando você jogar água ou passar algum pano, vai ficar algumas manchinhas, tá? O que a gente pode fazer para tirar essas manchinhas? Que essas manchas são feitas pela massa plástica, tá? Que secou ali, uma camadinha ali. Então essas manchinhas você consegue tirar com álcool, tá? Você pega uma esponja com álcool, pode ser álcool em gel ou álcool normal, e passa, tá? Como vocês estão vendo aí, você percebe que tira essas manchas, tá? Só não vai tirar a massa seca mesmo em cima do porcelanato, mas mancha normal vai tirar, beleza? Então essa dica é super importante, tá? É bom toda vez que você for fazer um trabalho desse, você tem um vidro de álcool ali para poder você estar fazendo essa limpeza do porcelanato aí, beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí abaixo, tá? E não perca os próximos vídeos que a gente vai sair daqui fera, beleza? Então, pessoal, nessa aula de hoje, tá, a gente vai ver como que a gente vai fazer o orçamento do material a ser gasto para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então a gente vai olhar o porcelanato, tá? Qual que é o
os ideais para poder fazer esse tipo de serviço, tá? E quando ele tem desenho ou não, como é que a gente faz para poder fazer esse cálculo? Porque a gente tem que seguir o desenho da pedra, então vai gastar um pouquinho mais aí por causa dos recortes. A gente vai ver quanto de fita vai gastar, quanto de massa, massa plástica, tá? E a bisnaga é para a gente fazer a manipulação da massa. A gente vai ver quanto que a gente vai gastar aí. Bora lá então para a gente ver primeiro sobre o porcelanato, quanto que a gente vai gastar. Bom, pessoal, o porcelanato, tá? Quando a gente pega uma peça assim, ó, aí ela vem com os rajados aqui. Vamos supor que a gente vai fazer uma máquina de parede, tá? Que ela deu, por exemplo, aqui, então a gente vai precisar partir esse porcelanato aqui. Aí é igual aquela quina que a gente está fazendo nos vídeos que eu estou mostrando para vocês. E fazer aqui. Esse lado a gente conseguiu utilizar um lado, a frente, e o outro lado sobrou só esse pedaço. Olha, esse pedaço aqui, ó, você pode até desconsiderar ele para usar, porque ele não vai conseguir. Por quê? Porque a gente faz o corte em 45 acompanhando o desenho aqui, tá? Se você não acompanha o desenho, pegar essa peça e colocar aqui, ela não vai encontrar com o próximo desenho que vai vir da outra peça aqui, ó, entendeu? Então não vai ficar legal. Aqui você vai ter que usar outra peça, tá? Iniciando com essa aqui para poder dar o desenho. Não é viável você pegar e virar essa peça na lateral, tá? E tentar emendar aqui, porque não vai ficar legal. Então teria que usar uma peça inteira, ou você usar os dois lados retificados. Usar esse lado retificado aqui e o outro aqui, e na frente usar um pedaço desse retificado. Só que não fica legal, então a gente tem que acompanhar o desenho, porque o que fica legal do corte em 45 é o acompanhamento dos rajados, desenhos da pedra, tá? Principalmente aqueles porcelanatos que imitam o calacado. Então, na hora de fazer, a gente tem que contabilizar, chegar para o cliente, tá? Perguntar a ele qual o porcelanato que você vai usar. Ah, é de 1 por 1. Aí você também até vê, por exemplo, se você for revestir uma escada, tá? For revestir uma escada, o espelho aqui tem 16, aqui tem 29, então você vai fazer a conta aqui, ó, dá 45, então um porcelanato de 45, você vai conseguir fazer essa virada dele aqui, entendeu? Aí vamos supor que a escada aqui ela tem 1 metro, então se eu comprar um porcelanato 60 por 100, eu vou conseguir revestir um degrau, tá? Ainda sobra 60 por 1,6, que é o normal, vem 1,6. Ainda vai sobrar um pedacinho, tá? Então, essas coisas você vai ter que medir, tá? Peça por peça, porque não vai ter como você somar a metragem quadrada, chegar ali numa parede, tá? E medir que tem 3 metros, 2,80 e tal, e ver o valor quadrado. Só que se tiver um vão de porta e janela, você vai gastar um pouco mais. Então você vai ter que olhar peça por peça, tá? Já perguntar, já ver com o cliente a peça, como eu falei com vocês, quais as ideais que vai ser para colocar lá. Então mede primeiro a peça, vê qual que vai ser melhor para você estar colocando, para que você não perca muito recorte. Porque às vezes você vai perder todas essas beiradas aqui, ó, você vai perder muita peça mesmo, vai chegar a dar 5, 6 metros. Então, para fazer esse tipo de trabalho, corte meio esquadrilha, gasta muito material, tá? Então, para você já ficar ciente e o cliente também não ficar aquela coisa, mas eu comprei, é muito caro e tal. Então, fazer esse tipo de paginação e já avisa para ele que o material já vai ficar mais caro. Não tem como, por causa que você tem que seguir os desenhos para poder ficar um acabamento melhor. Agora a gente vai ver quanto de massa plástica, tá? Pela minha experiência, para fazer um corte meia esquadrilha, tá? Você colar só a meia esquadrilha, eu estou gastando cerca de uma lata daquela pequenininha. Vou ver se eu consigo colocar a foto dela aqui, tá? Uma lata daquela eu consigo fazer cerca de 10 metros corridos, tá? De quina em meia esquadrilha, tá? Então a gente vai fazer uma porta, por exemplo, igual essa que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, tá? Ela tem 2,5 metros de um lado, 2,5 metros do outro,
tá? Só que é duas laterais. Então, para fazer esse vão fechando assim na porta toda, eu gastei uma lata. Aí depois uma lata para outra porta, depois uma lata para a janela e depois a lata para o nicho. E também algumas coisinhas que a gente vai catando ali, ou por exemplo esse serviço que eu mostrei para vocês, que foi começado por outro pedreiro, tem como você dar alguns ajeitos, que é no canto, tá? Você pode calafetar com massa, que o rejunte não é igual, então você faz uma massa que fica bem parecido com o revestimento e consegue fazer um acabamento no canto que fica bem bacana. E agora já em pia em porcelanato eu já não consigo passar para vocês a quantidade certa que vocês vão gastar, porque isso vai depender do modelo da pia que vocês vão fazer. Mas se for só um caixote quadrado, tipo uma mesa de centro igual essa daqui que eu coloquei aqui para vocês, então é mais tranquilo, que aí você vai só medir mesmo os vãos ali e vai acrescentar uma latinha a mais só para poder você estar fazendo a colagem das peças em cima de uma estrutura. A fita eu costumo gastar um rolo de fita a cada 20 metros mais ou menos desse tipo de revestimento, que eu só uso para fazer a colagem. Agora, se você for mexer com porcelanato, tá? Que ele mancha muito fácil, eu recomendo você, na hora que você for fazer a quina do 45 aqui, ó, você passar a fita, tá? Aqui e aqui, para não sujar o porcelanato. Porque se você sujar o porcelanato e ele manchar, aí complicou tudo, o cliente vai começar a falar aquele monte de coisa. Então, até você explicar que você não sabia, ele vai perguntar se você não é profissional. Então, se você quiser pedar todos com a fita na lateral antes de você fazer a colagem, tá? Aqui, ó, fazer essa colagem aqui com massa plástica é melhor, que vai evitar do porcelanato manchar. Principalmente o porcelanato fosco, tá? Porcelanato natural, que se coloca em área externa, tá? E esses que é só polido, tá? Que é aquele porcelanato que ele é uma massa só. Você olha atrás dele, ele é a mesma cor que é na frente. Então, esse porcelanato que é uma massa só, ele costuma manchar mais, tá? O catalisador, tá? Ele já vem, quando você compra uma latinha, já vem nele. Um vidrinho daquele, você consegue passar naquela massa toda, tá? Então, por isso que eu falo que você quer bem pouquinho que você coloca para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, os materiais seriam o revestimento, massa plástica, argamassa não, quando for fazer esse tipo de trabalho eu gosto sempre usar a C3 porque ela agarra bem melhor, tá? A argamassa a gente sempre calcula ela aí cerca de 2,5, um pacote consegue assentar 2,5 metros quadrados, então você faz essa soma, tá? Por metro quadrado que vai dar certo. Aí se a parede estiver fora de prumo aí fica um pouco complicado, tá? Mas é mais ou menos isso, 2,5 metros que um saco de argamassa faz. Então dá para você saber quanto você vai gastar na hora que for fazer esse tipo de trabalho aí. Então, só recordando, as peças você tem que olhar peça por peça, não adianta você chegar para o cliente e falar tantos metros quadrados, porque ele vai chegar lá e vai faltar praticamente quase que 40% do material, tá? Eu já deixo de avisar para vocês não cometerem esse erro aí. Então, orçamento para meia esquadrilha, peça por peça. Veja, planeja qual a peça que você vai usar. Se a parede que você vai fazer aqui, o 45 aqui é 50 centímetros aqui e 50 aqui, então você vai usar uma peça de 1 por 1, tá? E para evitar que você perca, às vezes você vai cortar na riscadeira, na maquita e dar um craqueladozinho aqui, então você pede uma peça que seja pelo menos 1,6, que vai sobrar um pouquinho para você recorrer, tá ok? E a massa plástica, como eu falei com vocês, cerca de uma lata para 10 metros, tá? De 10 metros linear, que é tipo isso aqui, ó. Você vai medir aqui 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, entendeu? Então uma lata daquela pequenininha, ela faz cerca de 10 metros aí, linear de meia esquadrilha, tá? A argamassa já falei, então é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de como moçar o material, tá? A próxima aula a gente vai aprender como cobrar
por esse tipo de trabalho. Que vocês viram aí que eu tive que fazer 10 vídeos ainda bem rápido, não é totalmente bem aprofundado. Então é muito tempo para poder você conseguir fazer um tipo de serviço desse. Então na próxima aula a gente vai aprender como cobrar por esse valor, tá? Vou te falar o valor certo que eu cobro, tá? E como você, dependendo da sua cidade, que às vezes a sua cidade no interior, a mão de obra é mais barata, tá? Porque é tudo mais perto, você não tem quase gasto com nada. Na cidade grande a mão de obra é mais cara. Então vou estar falando quanto que eu cobro e como você vai descobrir o valor para você cobrar para fazer esse tipo de trabalho. Então não perca a próxima aula, eu espero vocês lá. Um abraço, até lá. Fala aí, turma, tudo jóia com vocês? Hoje a aula de hoje é sobre quanto eu devo cobrar para fazer o corte meia esquadrilha, tá? A gente está nesse treinamento para a gente ver quanto que a gente tem que fazer. Então a gente quer ser profissional e tem que cobrar como profissional também. Se você aprendeu a fazer, tá? O corte meia esquadrilha, você tem que aprender também a cobrar, porque instalar só o investimento, beleza, é rápido, mas a meia esquadrilha é quase o dobro do tempo que você gasta para revestir uma parede inteira dessa aqui, tá? Então bora lá para a gente ver como que a gente vai fazer para cobrar. Vamos lá. Se a gente vai fazer um corte, tá? Em meia esquadrilha. Essa quininha aqui, tá? Essa quininha aqui, especialmente essa. Para vocês entenderem. Não é todo profissional que consegue fazer esse tipo de trabalho. Então você sai à frente da maioria dos pedreiros, tá? A cada 1000 pedreiros, sabe fazer esse tipo de trabalho. Então 999 pedreiros não sabem fazer esse tipo de trabalho. E quando esse pedreiro sabe fazer esse tipo de serviço, ele torna-se um pedreiro escasso, difícil de achar, e a agenda 100% cheia, tá? 100% cheia. Que você tem que marcar com antecedência de 6 meses para conseguir. Então, se você tem uma agenda super cheia, com antecedência, você consegue fazer o seu preço para poder cobrar para fazer esse tipo de trabalho, tá? Olha, o tempo que você gasta, mais ou menos, vamos supor que você vai revestir toda essa parede, ela tem 3 por 3, então dá 9 metros. Se você cobra R$10, tá? Vou escrever bem grande para vocês entenderem. R$10, tá? O metro quadrado. Então essa parede aqui ela tem R$90. O tempo que você gasta para fazer o revestimento aqui dessa parede aqui é o tempo que você gasta para fazer uma quina de 10 metros linear, tá? De 10 metros linear de meia esquadrilha. Então o valor para poder fazer esse trabalho aqui seria o valor para fazer esse revestimento, fazer o revestimento dessa parede toda. Então vamos lá. Se eu cobro R$10, é o mesmo valor, tá? Olha aqui. Se eu cobro 10 o metro quadrado, por que eu não posso cobrar 10 o metro linear? Deu para vocês entenderem? Então, para fazer 10 metros disso aqui, eu cobro R$10 o metro linear. Então, eu vou cobrar R$90 para fazer esse revestimento, tá? Olha, na minha cidade aqui, o valor de investimento, tá, na parede, ele tá de 40 a 60 o metro quadrado, tá? Então, se eu vou fazer uma parede dessa aqui, 3 vezes 3, então dá 9 metros, a R$40 vai dar R$360, tá? R$360. Então, se eu for cobrar
9 metros, isso aqui, 9 dividido por 60, então dá 40 reais um metro linear. Então eu vou cobrar 40 reais para fazer 1 metro linear de cada corte mês quadrilha aqui, 1 metro linear, para vocês entenderem melhor. E se esse porcelanato aqui que o cliente comprou, igual eu instalei de uma vez, é 1,20, tá? Por 1,20. Esse porcelanato de 1,20 por 1,20, ele custa uma faixa de R$280 o metro quadrado, tá? Vou pagar aqui pra gente dar continuidade. Se ele custa R$280, tá? Um metro quadrado, eu vou cobrar para fazer um mês quadrilha, tá? Para fazer um mês quadrilha num porcelanato, para fazer essa junção, então eu vou fazer duas peças, é 280 de 1,20, então ele vai dar uns R$320 aqui, 320 aqui, para mim fazer uma mês quadrilha em 1,20 m. Aí eu vou colocar a R$40, para mim fazer isso aqui R$80. Eu vou estourar essa quina aqui. Esse valor que eu cobrei aqui paga esse porcelanato? É evidente que não paga, tá? Se eu quebrar essa quina. Então, se você for fazer, tá? Cobrar um valor para fazer uma quina dessa, um porcelanato de R$320 cada peça, não compensa. Você teria que cobrar, no mínimo, a metade do valor do porcelanato. A metade do valor do porcelanato, tá? Porque se você quebrar, pelo menos na instalação desse aqui, você consegue ganhar para poder pagar pelo menos uma peça que você quebrou. Porque se você quebrar uma peça dessa aqui de R$320 na frente do cliente, ele vai pirar o cabeção com você. Entendeu? Deu para vocês entenderem? Então, vamos lá, só recalculando. Então, se for simples, revestimento simples, eu consigo cobrar o metro linear no valor do metro quadrado, tá? Metro quadrado. Se eu já saber que essa peça aqui é esse valor todo e é complicado para poder cortar 1,20 m ou até maior, então eu tenho que cobrar pelo menos metade do valor da peça. Deu para vocês entenderem? Só para vocês chegarem no valor que vocês vão cobrar, tá? Quando é revestimento normal, tá? Revestimento normal, sem esse valor aqui, eu cobro R$70 um metro quadrado, já incluindo a mês quadrilha que for aparecer. Ah, Fernando, mas você cobra já tudo inteiro assim? Sim, porque todo revestimento que vier, por exemplo, se o meu sair 40, entra 30 a mais em tudo, só para mim fazer essa mês quadrilha aqui em todos os revestimentos que eu estiver fazendo, tá? Todos os revestimentos que eu estiver fazendo. Porque se eu errar isso aqui, meio quebrar todas as peças, aí eu estou mais ou menos enrolado. Então, se apareceu isso aqui, o meu valor aqui pelo menos é R$60 aqui, então vai sobrar 10, então R$10 em cada metro. Aí eu vou ter esse mês quadrilha. Então o cliente pode escolher em qualquer lugar que ele vai colocar mês quadrilha, que eu vou colocar. Então eu faço mais ou menos esse tipo, entendeu? Coloco X valor a mais que eu sei que vai dar para incluir, tá? Igual, por exemplo, vou reformar a cozinha. Eu já sei que tem porta de entrada da cozinha e porta de saída, se não for apartamento, e uma janelinha. Então, se você somar ali, mês quadrilha ali, não pela quantidade de revestimento que tem, vai bater um pouquinho aqui, pode até passar um pouquinho ou ficar um pouquinho a menos, mas aí eu vou ter um valor mais ou menos quanto cobrar. Agora, quando eu vou fazer um revestimento especial, né, que o cliente já me avisa, ó,
Você tem ferramenta para cortar essa peça? Minha peça aqui é um quadrado, tá? Tem 1,20 e aqui na lateral também tem 1,20. Aí você já pergunta ele. Então, na hora que for fazer esse tipo de trabalho na minha esquadrilha aqui nas quinas, você já sabe que não tem como você cobrar dessa forma. Você tem que ver o valor, você pergunta ele qual material que é. Você vai lá, dá uma pesquisada, ver quanto que ele qual o valor disso aqui na loja, para você pelo menos ter uma noção de quanto você vai cobrar e evitar de ter problemas aí, tá? Então essa aula de hoje, pessoal, tá? Espero ter ajudado vocês, para vocês entenderem mais ou menos quanto que você vai cobrar, tá? Pelas informações que eu dei aqui, qualquer preço que você pegar, tiver em qualquer cidade, você consegue aplicar nessa forma de orçamento aqui que eu fiz para vocês aí, beleza? Agradeço muito para quem assistiu, tá? Todas as aulas até aqui, tá? E para fazer esse tipo de orçamento e não perder nenhum orçamento, eu tenho um convite para vocês que eu vou deixar, que eu vou enviar para vocês por e-mail e pelo WhatsApp, que chama o Orçamento Infalível, qual eu tenho 10 anos de experiência minha, resumido em praticamente 1 hora de aula, onde que eu vou mostrar para vocês como fazer um orçamento, tá? de reforma ou construção sem ter nenhuma perca, nenhum prejuízo, tá? Então eu vou mostrar para vocês tudo que eu aprendi em 10 anos, eu vou resumir em 1 hora, que vai ser de grande ajuda para você que tem sempre problemas aí em orçamentos e sempre toma prejuízo aí na hora de estar fazendo orçamento e pegando obras aí. Então esse é um convite para vocês aí. Se você quer participar, pode ir pelas nossas redes sociais, pelo meu site www.dicasdomarreta.com, que vai ter aula de treinamentos e vai ter lá esse orçamento infalível. Então não perca, faça esse treinamento que é rapidinho, que o que você demoraria 10 anos para aprender, eu passo para vocês em 1 hora. Abraço aí e até a próxima, galera. Falou, fui!